meus amores do quarto ano, estamos aqui de novo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Paradidático, só para fazer uma pequena diferença para vocês, que o didático são aqueles livros que nós trabalhamos conteúdo, o conteúdo programático, ou seja, planejamento anual com os 4 bimestres, né? O didático. E o paradidático é aquele complemento, né? Ele complementa o seu material, né? Ele ajuda no ensino-aprendizagem, ou seja, ele te ajuda a conhecer novas histórias, novos autores, né? Te ajuda a escrever, falar, se expressar melhor. Então, nesse bimestre, nós temos esse livro, o quarto ano, Catirina e a Piscina. É a história de uma menina que eu vou ler passo a passo, vou dar uma explicação geral, e você sempre, como a tia ensina, a tia Regina ensina, você vai observar a capa, vai fazer a leitura da imagem, vai ver quem é a autora, no caso é Gláucia de Souza, mais à frente vai aparecer também a pessoa que ilustrou. Então, é uma história que você tem que prestar muita atenção, é uma história bem repetitiva, tá? Você vai ter que ler passo a passo. Não vou ler, eu vou fazer um resumo, tipo uma sinopse para vocês. Em cada página eu vou falar mais ou menos o que acontece. Então, para começar, a Catirina era uma menina que era fissurada, ela adorava uma piscina. Só que ela não tinha muito tempo, porque... Deixa eu chegar lá. Bom, era uma menina de 13 anos, né? Que ela gostava muito de piscina. Ela tinha assim uma paixão, o sonho dela era ter uma piscina só para ela, só que ela não conseguiu ter essa piscina. Até o final você vai entender. Ela dizia para ela mesma: eu acho que eu nunca vou ter uma piscina só para mim. Ela dizia aqui para vocês nessa página que ela nasceu no hospital, ela nasceu em casa e os irmãos dela no hospital, né? Quando foi a vez dela de nascer, não deu tempo da mãe dela ficar no hospital, acabou nascendo em casa, e os irmãozinhos nasceram no hospital. E aqui, mar, navio e piscina. Aí ela fala que quando ela entrou para a escola, ela não pensou que um dia pudesse fazer parte de uma escola, né? A primeira vez que ela entrou na escola foi quando o Cleverton, que era um colega de classe, quebrou um estojo muito chique de um garoto da turma dele. Quer dizer, o garoto era muito levado. Ele fez uma coisa errada, né? Que ela achou que era uma coisa errada, né? E realmente era. Não respeitou o colega, quebrou o estojo. A professora deixou o Cleverton de castigo. Ele disse que não entrava na escola de novo se a mãe dele não fosse falar com ela. Aí foi assim que ela entrou na escola e não para a escola. E um dia ela contou uma historinha. Ela gostava muito de contar histórias. Toda vez que ela via uma história, ela pegava o seu caderninho, o seu lápis e ia escrever. Vivia escrevendo histórias. Um dia ela contou a história do navio foguete, que não acabava mais. Depois ela emendava na do boi busão, que era um boi sem cabeça, que fazia bu, era busão justamente porque fazia bu. Quem faz bu só pode ser busão, ela dizia, né? A Luzia já ia emendar outra história. Luzia era a irmã de Catirina, para vocês entenderem, era a irmãzinha dela. Então, a Luzia gostava muito de contar histórias. E ela fez logo a Luzia parar de falar, ou seja, a Catirina já não estava aguentando mais tanta história e pediu que a irmã parasse de contar. A Luzia também desistiu de estudar. Foi a vez do Cleverton. O Cleverton, ele não queria saber de nada, ele não queria estudar, que ela diz isso. Ele só queria pintar, bordar, fazer bagunça, né? Ele não queria saber de estudo. E reclamava, queria ir embora, gritava, implicava com todo mundo. Foi por causa dele que ela foi parar na escola. Finalmente a minha vez, Catirina. Ela dizia assim: difícil arrumar vaga para a escola dos meus irmãos.
Mas a mãe acordou cedo, foi lá, disse que ela era muito esperta, mais esperta do que os outros filhos, foi o que a mãe disse na escola para ela poder entrar. Acho mesmo que esperta foi a mãe ao dizer que eu era esperta. Assim todo mundo esquecia as besteiras que o Cleverton fazia na escola, que era o irmão dela levado. Foi assim que eu entrei na escola e não para a escola. Então ela achava o seguinte, ela entrou na escola e não para a escola. Ela entrou na escola porque ela entrou inteira, mergulhou na escola, no pátio, na sala, no refeitório, no recreio, na aula da professora. E até parecia que estava cheia de escola por todos os lados. Ela via escola por todos os lados. Que nem a gente, quando ela falava, a gente fica cheia de água em volta quando mergulha. Então, tudo na vida dela era uma piscina. Tudo ela associava a uma piscina. A água azul, a mergulhar. Era o sonho dela. E agora ela volta a falar do irmão nessa página, que o Cleverton repetiu mais uma vez e que ela ficou na sala dele, entendeu? Ele repetiu, ela ficou na mesma turma. Finalmente ela ia aprender, eu ia aprender a ler. Um dia um navio velho, cansou de nadar no mar e virou um foguete japonês. Se a Luzia soubesse escrever, eu ia ler a história dela. Ia ler foguete japonês, mar, navio e piscina. Tudo de Catirina tinha piscina. Tudo ela dava um jeitinho de falar da piscina. Aqui, a história da uva. Aquela cartilha antiga, né, que dizia assim, Vavá viu a uva, Eva viu Vavá, Vavá viu a neve no inverno. Como deve ser essa nave? Ela pensava, fofa, fria, diferente. No inverno lá em casa não é inverno, nem tem neve. Um dia eu perguntei para o Valnei se ele já tinha visto a neve. O Valnei disse que tinha visto a neve sim, no Natal. Seu Tonho era um adulto, né, que gostava também de contar histórias. Seu Tonho convidou o Valnei para ir até o clube onde ele trabalhava, porque Papai Noel ia chegar para os filhos dos donos do clube, né, daquelas pessoas que frequentavam o clube. E na hora da chegada do Papai Noel começou a cair neve do teto. Vocês sabem que não era a neve de verdade, né? Era aquela neve de floquinhos, de isopor. Mas aí olha só o que aconteceu. A neve era branquinha, caía lá de cima do teto do salão do clube. Assim dizia o Valnei. Valnei era um irmão emprestado de Catirina. Depois que o Papai Noel foi embora, todo mundo foi também. E eu pude investigar essa história de neve. Como é que você soube que era neve? Ela perguntando para o menino. Ora, Catirina, perguntei para o seu Tonho. Seu Tonho era o adulto que estava lá com eles, né? Que tinha convidado ele. É que eram aqueles bolinhos brancos caindo do teto do clube. Ele disse que era neve, porque no Natal, no inverno, cai neve. Aí ele não estava entendendo. Papai Noel chega, mas o Papai Noel não chega em dezembro? É, mas não era dezembro. Então, como é que tinha neve? Porque Papai Noel mora no inverno e sempre que ele sai de casa, leva a neve atrás dele, traz a neve junto. Toda vez que você vê Papai Noel, você vai associar, você vai ligar a neve, né? Por causa do Natal. Traz o inverno para dezembro? Não, só traz a neve. E como é a neve? A neve é um monte de floquinhos de algodão. Aí ela diz, eu me lembrei de tudo isso quando eu aprendi a ler. Eu tinha 6 anos quando comecei a aprender a ler. Um dia a professora chegou na sala e escreveu um monte de palavras no quadro. Comecei a ler. Vavá viu a uva. Com tanta fruta boa para ver, o Vavá foi ver logo a uva. Então tudo que ela lia, ela questionava. Ela queria saber o porquê, né? E sempre dava um jeitinho de colocar a piscina no meio. Ela é tão pequena que acho que o Vavá usava óculos para ver a uva, né, gente? Por que o Vavá não viu a jaca, a manga, o abacate? Ela ficava pensando, por que tinha que ser a uva? Abacate no meio da árvore deve ser meio difícil de ver, porque ele é verdinho. Mas a manga fica amarela quando está madura, brilhando que nem sol de manhã, bem cedinho. Jaca, então, nem te conto.
muito, parece sol perfumoso caindo pela tarde. De novo, Vavá viu a uva. A professora não era velha, mas ela ensinava umas coisas do tempo da tataravó dela. Aí ela ficava pensando, por quê? Né? Onde se viu uva hoje em dia? Aqui em casa minha mãe só consegue plantar banana. Hoje em dia ninguém mais vê uva. A mãe disse, a uva é muito cara. Mesmo o Valnei, que já viu até neve e tem televisão, ele nunca viu uva, porque era uma fruta cara, né, que ela queria dizer. Com certeza, o Vavá era um homem bem velho, do tempo em que as uvas eram grandes, do tamanho das melancias, e todo mundo podia ver. Isso era a imaginação de Catirina, né? Depois a professora falou, vamos copiar. Aí todo mundo pegou o caderno e tal, aí olha a frase. Vavá viu a uva, Eva viu Vavá, Vavá viu a neve no inverno. Agora para casa, fazer um desenho para cada frase que você copiou. Aquilo estava tão chato que ela resolveu não fazer desenho. Ela quis desenhar porque ia saber como era o Vavá, a Eva e a neve. E a uva? Eu ia desenhar pequena ou grande? Ela achava que a uva antigamente era grande, como uma melancia, mas na verdade não. Né? Eram as uvas que todo mundo via. Foi aí que eu resolvi escrever a história da uva. Aí ela escreveu a história da uva. Ela estava tão contente com essa história que até disse para a Luzia, que era a irmãzinha dela, que eu ia escrever todas as histórias dela num livro. Só que no dia seguinte, a professora viu o caderno de cada aluno e quando chegou no caderno de Catirina, disse também com voz de quem tinha visto uma uva, onde está o seu desenho? Aí a Catirina respondeu para a professora, eu não fiz desenho. A professora leu e logo depois disse, tudo bem, só que uva não vê. Fiquei tão triste que quase acreditei que uva não via mesmo. Aí chegou o final do ano, muita gente repetiu, até o Cleverton de novo, que não gostava de estudar, né? Acho que ninguém se convenceu de que as uvas não podiam ver. Eu passei de ano e até escrevi uma redação que a professora adorou. A praia. Aí ela escreveu aqui, a praia. Aí vocês vão ler devagar, com calma. A professora adorou, pediu para ela fazer um desenho para tal história da praia. Quer dizer, toda vez que você fazia a historinha, como eu cobro a vocês, ilustrar aquela história, fazer um desenho de acordo com a história, né? Mas o que a professora não sabia é que em casa ela continuava escrevendo a história da uva, as histórias da Luzia, a história da piscina. Catirina gostava de escrever histórias. Ela usava a imaginação. Aqui nessa página fala das férias. Era o primeiro ano dela na escola. Ela entrou de férias. As férias eram os dias que ela passava antes de ir para a escola. Ela encontrava o Valnei, o Cleide, o Zeferino, o Carlinhos, o Cleverton. E jogavam bola de gude o dia inteiro. O Zeferino só atrapalhava. Toda vez que a Cleide saía para a rua, a mãe dela dizia, leva o seu irmãozinho. Tinha que levar o irmãozinho para cuidar dele. E lá ia ela com o irmãozinho Zeferino, dependurado, né, no colo. Quem brincava mais mesmo era o Valnei, a Cleide e eu. Ela falava, as férias eram sempre a mesma coisa. Ela descobriu isso na segunda vez que entrou de férias. De manhã ela ficava em casa para ajudar a irmãzinha Luzia. Depois do almoço ela brincava, às vezes ficava soltando pipa na laje. Olha outra pipa, eles ficavam falando. Não, a linha em bola, cuidado, as pipas iam lá no alto. Tinha pipa de toda cor. Depois que a gente enjoava, ia procurar o que fazer. Então descia para a praça, que ficava bem na entrada ou na subida para a casa deles, onde tinha uns balanços de madeira velha, mas bem bons de andar. O mais legal era o lago. Toda vez que a gente ia lá na praça, via o lago. Ela adorava ir para o lago. Não dava para ver muita coisa, porque a água estava sempre suja, escura, com lodo, mas eles ficavam esperando o mussum. O que era mussum? O mussum era feito uma cobra esquisita. Tinha cara de cobra,
mas ela já tinha ouvido dizer que não era uma cobra. Ele vive no lodo do lago, acho até que come lodo, porque só lago tem lodo, pensava ela. Lodo e lixo. Se tiver tanto lixo no lago, como tem lá perto de casa, acho que todos os mussuns um dia vão virar porco ou galinha de tanto comer lixo, pensava a Catirina. No princípio, quando eles pegavam mussum, eles disputavam quem ia levar para casa, para criar numa bacia, como mostra a imagem, olha. Mas um dia a Cleide disse, vamos levar para casa da Romária, ela pode fazer sopa. Credo, Cleide, sopa de mussum, coitada da Romária. Então ela sentiu nojo, né? A Catirina sentiu nojo dessa sopa aí imaginária. Nessa parte aqui, desarme-se. Aqui ela fala de desarmar-se. A Romária era Romária, pensamento de Catirina. A Romária tinha um marido. A Romária tinha também um filho. Tinha um monte de filhos. Então aqui ela resume. A Romária tinha tantos filhos que os filhos viviam remelentos, quer dizer, cheios de meleca, sujos. Não tinham tempo de... Ela não tinha tempo de cuidar dos filhos, né? Os filhos da Romária, esse pedaço aqui, ó, metade ia para a escola, metade ficava em casa. Os mais velhos para tomar conta dos mais novos. Eram tantos filhos que a Romária não tinha tempo de cuidar, né? Uns fugiam da escola para brincar na rua. O marido da Romária nem sabia onde os filhos da Romária estavam. E nem a própria Romária, porque ela lavava, passava para os outros. Ela trabalhava como doméstica, né? Fazendo serviços de casa, tipo passar roupa, fazer comida, lavar roupa para as outras pessoas, para poder ajudar no sustento da casa. Então, como diz a Catirina, ela não tinha tempo de cuidar da própria casa, dos próprios filhos, né? Do próprio marido. E as crianças dela viviam sujas, todos remelentos, como ela cita aqui. Por mais que ela trabalhasse, o seu trabalho não chegava para todos os filhos. Então ela trabalhava mais, porque ela precisava sustentá-los, né? Quando ela pensava que o dinheiro ia dar, nascia outro filho. Nossa, gente, ô mulher para ter filho. Era difícil arrumar roupa e comida para aquele mundão de gente. Um dia veio um pessoal fazer uma campanha, não sei de quê, meio esquisita. Então ela disse que as pessoas da campanha disseram que se a gente morava aqui, se os porcos comiam lixo e os filhos da Romária ainda estavam soltos, era porque tinha gente que gastava dinheiro demais com armas e não em comida. Então ela quis dizer que era importante gastar dinheiro com comida e não com armas. Ela queria desarmar as pessoas, né? Aí eles fizeram o quê? Distribuíram um monte de camisetas que estavam escrito desarme-se. Disseram também que enquanto as pessoas vivessem brigando, o mundo não ia dar certo, né? Metade dos filhos da Romária ganhou camiseta desarme-se. O marido também. Era muito estranho ver o marido da Romária com uma camiseta desarme-se. Por que ela dizia isso? Parecia até que quem ia se desarmar era ele. Então ela comenta assim, quando a Romária trabalhava, o marido dela vivia se desarmando pelos cantos. O que quer dizer isso? Ele bebia e caía pela rua, né? A Romária ficou sozinha com os filhos da Romária. Um dia ela trabalhou tanto que também se desarmou. Quer dizer, o marido bebia, se desarmava, caía no chão pela rua. E a Romária, de tanto trabalhar, ficou cansada que acabou desmaiando. Aí diz a Catirina, ficaram só os filhos da Romária. E aqui termina essa parte, nós vamos entrar na parte do verão. A parte que ela mais gostava, que tinha piscina, né? Dia de verão, era o mesmo que dia de férias, dia de domingo também. Toda vez que fazia verão, a gente saía, soltava pipa, subia na laje. Só não pegava mussum quando o lago estava em obras. Quando estava lá, eles iam pegar. Quando não estava no verão, era impossível. Quando fazia verão, era tão quente. Por isso, de noite, as pessoas sentavam do lado de fora, no portão, começavam a conversar, cada uma contando as suas histórias para passar o tempo, né? As suas e as inventadas, né? Tinha gente que inventava história como a Catirina.
A Dona Amélia contava histórias das freguesas, né? Histórias da França, das ilhas gregas, histórias de cruzeiros pelo Caribe. O pai contava histórias de lá da terra, de onde ele tinha vindo, dos dias quentes, dos animais que ele cuidava. A mãe sempre concordava com ele, das histórias dos adultos, boas mesmo, era do seu Tonho. O seu Tonho também era um contador de histórias. Ele contava histórias lá do clube, das crianças que jogavam bola e que nadavam na piscina. Aqui a gente jogava bola, mas piscina só se fosse lá no lago da praça, antes de ter as obras. Depois que eu aprendi a escrever, dizia a Catirina, eu adorava quando fazia verão. Cada história que eu ouvia, eu ia correndo escrever, como eu disse no início da história. Toda historinha que ela escutava, ela ia escrever. As histórias que os adultos contavam, às vezes eram sem graça. Por isso ela inventava algumas coisinhas para elas ficarem mais animadas. Então ela queria animar os adultos, ela achava as histórias deles assim desanimadas. E ela inventava. E fala sobre a Dona Amélia. A Dona Amélia dizia, hoje lavei tanta roupa que até cansei. Tinha a calça da França, blusa da Austrália, o varal cheio, até manchou um vestido de Ceilão, do Ceilão. Eu escrevia. Dona Amélia lavava roupas de pedacinhos de mundo, de vários países, né, que ela quis dizer. Tinha cordas e cordas de terras distantes, tipo França, Austrália, né? Um dia ela lavou tanto, mas tanto, que ela cruzou o mundo todo e foi parar no Japão. Quando foi lavar o vestido de bolinhas, elas viraram vários balõezinhos. E foi assim que Dona Amélia conheceu a lua. Era assim com cada história de adulto que eu ouvia. Ela fantasiava, né, gente? Então, cada história que ela ouvia, ela ia fantasiando do jeitinho dela. As crianças quase que não contavam suas histórias para os adultos, porque eles diziam, isso não é coisa séria. Então a gente ia para outro canto contar nossas histórias, comandados pela Luzia, que já não era nem criança e nem adulto, ela era uma adolescente, ela tinha 13 anos. Luzia, que fala da Luzia, que era quem? A irmãzinha de Catirina. Quando a Luzia nasceu, estava tudo muito iluminado, tinha muita luz. A mãe dela falou, não foi por isso que a mãe chamou ela de Luzia. Chamou ela de Luzia, por quê? Por causa da santa que cuida dos olhos. Então a mãe colocou o nome dela de Luzia para que ela pudesse enxergar melhor, né? Ter bons olhos. A mãe queria que a santinha cuidasse dos olhos da Luzia, para ela ver coisas mais bonitas que a mãe via, e colocou o nome da Luzia de Luzia. Os olhos da Luzia eram tão bons, viam pipa lá no céu, até longe mesmo. Via gente de lá, gente de cá, viam coisas no escuro, histórias sem fim. Os olhos da Luzia, mais que viam, eles transformavam. Transformavam vassoura em dama de baile, cadeira em espaçonave. O Cleverton transformava ele em príncipe encantado. E olha que os olhos da Luzia eram poderosos, porque transformar o Cleverton em príncipe era bem difícil, né? Se ainda fosse um sapo, era mais fácil. Era por isso que a Luzia era Luzia, por causa da santinha e para ter bons olhos, olhos de contar história. Por contar histórias tão bem, todo mundo vinha ouvir. E ela contava histórias de tudo que era assunto. Contava histórias de amor, contava histórias engraçadas, histórias de suspense. Cada história era mais linda do que a outra, mas a mais bonita mesmo foi a que Luzia contou naquele dia de verão. A menina que esperava uma história de Luzia. Isso aqui é engraçado. É uma menina que esperava. A menina vivia na porta de casa sentadinha. E todos perguntavam, menina, o que você está esperando? Ela dizia, não sei. Todo dia ela sentava na porta da casa dela e esperava. Sentava e esperava. Então passava uma pessoa e via a menina olhando para não sei o quê. Passava outra e pensava, ela está olhando se vai chover.
mas a menina só sentada. Então um dia passou outra pessoa e resolveu perguntar: o que você está fazendo? A menina disse: esperando. A pessoa que passou morava do lado da casa da menina e logo espalhou a notícia para todo mundo. Que notícia? Que a menina vivia sentada esperando por alguma coisa ou alguém, mas ela não sabia o que era, né? Todo mundo queria saber o que tanto aquela menina esperava. Por isso cada um inventava uma coisa para a menina esperar. Acho que ela esperava a mãe chegar do trabalho. Não. Quem sabe ela espera para ver se o sol nasce mesmo? Não, ela esperava um namorado. Ah, ela esperava uma vida melhor. Os vizinhos resolveram então vigiar. Quando a menina chegava, a menina continuava sentadinha na porta. Passou o primeiro namorado e ela sentada. O segundo também sentada. Qualquer outro ela continuava do mesmo jeito. Ela só ficava olhando assim, para o nada, não tinha um olhar fixo, né? Houve tempo em que até a vida melhorou. Os vizinhos pensaram então que iriam parar de vigiar a menina. Mas ninguém parava de tomar conta da menina. Ela só poderia estar esperando que a vida melhorasse. Afinal, ela nem era do tipo de esperar o tempo passar. Os vizinhos se revezavam, todo mundo tomando conta da menina, para esperar o dia da menina deixar de esperar. Mas este dia nunca chegava. Ela até não incomodaria se estivesse esperando por alguma coisa que os vizinhos conhecessem. Tanta gente esperava em tantos lugares, em fila de ônibus, supermercado, porta de emprego. E a menina, o que ela esperava? Se vigiar, não adiantava. Quem sabe perguntar para um amigo. Só que a menina era tão sozinha que nem sabia se esperava por um amigo. O melhor mesmo era perguntar à própria menina o que tanto ela esperava. Por isso, os vizinhos pediram ajuda para a mesma pessoa que perguntou uma vez para a menina o que tanto ela fazia na porta de casa. Era uma pessoa muito da indiscreta, sabe, sem educação, que perguntava de tudo. Então perguntava tudo direto, nem dava tempo da pessoa se ofender. Aí ela perguntava: o que você está fazendo? A pessoa repetiu a pergunta: que cara de pau, estou esperando ainda. Além de cara de pau, essa pessoa gostava mesmo de se intrometer na vida dos outros. Ainda, mas esperando o quê, hein, queridinha? A menina dizia: não sei. Impossível alguém não saber o que esperava. Os vizinhos todos ficavam chocadíssimos com aquela resposta da menina. Sempre dizia: não sei. Por isso, mandaram a pessoa fofoqueira de novo para perguntar: e agora, queridinha, ainda está esperando? A menina: sim. Mas o que mesmo, hein? Não sei. Como não sabe se é você que está esperando? A menina dizia: mas eu não sei. Por quê? Desta vez, a pessoa resolveu não desistir. Afinal, era uma fofoqueira muito qualificada, experiente, né? Digamos assim. Porque uma vez eu quis esperar. Eu vi na televisão um filme antigo e a mocinha sempre esperava. Ela esperava o noivo que vinha da guerra. Ela esperava o dia do casamento, esperava mudar de cidade, esperava parar de chover para ver se tinha a carta do noivo. Só que não parava de chover. Nem ela mudava de cidade, nem cansava, nem a guerra acabava para o noivo dela voltar. E você? Por que você não sabe o que espera? Repetiu a fofoqueira. Depois que eu vi como a mocinha esperava, eu comecei a achar que esperar é mesmo muito triste se não chega o esperado. É muito triste você ficar esperando e não chegar aquilo que você quer, né? Por isso eu resolvi esperar, mas sem saber o quê. A vizinha perguntou bem muda: se eu esperar que amanhã faça sol e não fizer, eu vou ficar muito triste. Se eu esperar que alguém venha me visitar e não vier ninguém, eu vou ficar mais triste ainda. E por isso que eu espero sem saber o quê. A vizinha ficou muito desapontada, porque ela pensava que a menina esperasse por algo muito diferente. Todos os vizinhos também ficaram desapontados e acharam que a menina tinha dito aquilo porque era um tanto doidinha.
Coitada. A Luzia era como a menina da história. Ela nunca esperava por uma coisa certa. Às vezes ela esperava por uma coisa curta e vinha uma história comprida que contava tão bem, com tanto gosto, como se fosse pequena. Quer dizer, fazia com que as pessoas se interessassem por aquela história, né? Ela conseguia diminuir a história e fazer com que as pessoas gostassem, né? Às vezes ela esperava poder estudar, mas não dava tempo, por causa das coisas que tinha que arrumar em casa. Então ela pensava que estava esperando acabar o serviço e acabava. A Luzia esperava e não sabia o quê, mas esperava tão linda como a menina que esperava. Aquela menina que a gente acabou de falar. Luzia esperava por tudo. Um dia Luzia esperou sem saber o quê e nasceu um filho de Luzia. Luzia, aí aqui tem a parte, ó, filho de Luzia. O filho da Luzia nasceu e mudou tudo na casa dela, tudo mudou. A Luzia teve que trabalhar, porque agora além dela, do pai e da mãe, do Dodô, do Cleverton, da Luzia, tinha o filho da Luzia. Luzia, irmã de Catirina, né? A mãe quis escolher um nome para ele e achou que Denilton seria bom. Mas a Luzia não quis, não. A mãe propôs Robson e a Luzia também não quis. Então a mãe disse, escolhe você. Era tão bonito pai e filho como com o mesmo nome, dizia ela. Então, como o pai do filho da Luzia ia ser mesmo a Luzia, ou seja, a Luzia ia ser pai e mãe, ela escolheu o nome de Luzio. Então, o filho de Luzia ia se chamar Luzio, porque ela seria o pai e mãe ao mesmo tempo do filho dela. Bom, foi ela que passou a cuidar do filho. Quando ela tentou trabalhar, eu ficava com o menino de manhã, a Catirina dizendo. A Catirina que ficou cuidando, para poder Luzia trabalhar. Do menino de manhã, de tarde, de noite. Quem ficava era o Cleverton à noite. Mas esse esquema não deu muito certo, não. Depois que o Luzio nasceu, o Cleverton deu de sentir ciúmes dele. Por isso não ligava muito para o menino. Ele tomava conta à noite. Quando a Luzia chegava em casa, o Luzio estava todo sujo, com a fralda cheia de xixi, chorando com fome. O jeito foi Luzia ficar com o filho e a Catirina trabalhar. Inverteram-se os papéis, né? Mas que trabalho, se eu não podia ainda estudar à noite. Nem o Cleverton. A saída quem deu foi o Dodô. Ele levava o Cleverton para aprender a consertar carro à tarde, enquanto eu arranjava um emprego só de manhã. Foi aí que a minha vida mudou mesmo, porque o seu Tonho arranjou uma vaga para eu trabalhar no clube. Ah, trabalhar no clube. E sabe onde? Na piscina, na porta da piscina. Então a Catirina ia realizar o sonho dela, né? Que é contemplar uma piscina, admirar. Todo dia ela recolhia as carteirinhas dos sócios que iam tomar banho na piscina. Primeiro dia, ela quase não conseguiu trabalhar, porque a piscina era tão linda como nas histórias do seu Tonho. Não, ela era bem maior, toda azul. Nem era quadrada, era toda desenhada, como ia a gente lá, pulava, caía esborrachada na água. Do lado ainda tinha o filhote da piscina. O que quer dizer o filhote da piscina? É que nesse clube tinha a piscina maior, né? Para os adultos, para as pessoas maiores, e tinha o filhote, como dizia a Catirina, a piscina dos bebês, dos menores, né? A piscina filhote era mais linda ainda, toda azulzinha, de ladrilhinho pequeno. Acho que filhote é mesmo mais bonito que adulto, aí ela compara. Só porque é filhote, pequenininho, os porquinhos são mais bonitos que os porcões. O Luzio era mais bonito que a Luzia. E a piscina filhote, era muito mais bonita que a piscina mãe. Piscina mãe, piscina filhote, piscina grande, piscina pequena. Algumas vezes eu ficava de folga, esperando chegar mais alguém e pensava em como seria eu nadar naquela piscina. Um dia eu cheguei bem cedo e pensou, como não tinha ninguém, ela pensou que iria mergulhar. Mas sempre chegava alguma criança bem cedinho
no clube para aproveitar mais o sol. Aí o que acontecia? Catirina não podia dar o mergulho que ela tanto sonhava. Ela ia ter que recolher a carteirinha e ficar ali olhando aquela criança. Depois que ela começou a trabalhar no clube, ela nunca mais parou. Nas férias ela ficava de manhã, de tarde, porque estava de férias na escola. E os sócios também, então, tinham mais carteirinhas para olhar. Então tinha mais trabalho. Agora, quando faz verão, não dá mais para ouvir histórias da Luzia, nem dos adultos. Por isso eu nunca parei de reinventar histórias. Quer dizer, como ela não podia escutar da Luzia nem dos adultos, ela começou a inventar as histórias, né? Porque a Luzia não tem mais olhos de contar histórias, só olhos de olhar as fraldas do Luzio. Eu é que conto todas as histórias da Luzia para o Luzio. E quando tenho saudade da Cleide, do Zeferino, do Valnei, que são os amigos dela, conto uma história com os três e comigo junto também. Ela se incluía nas histórias, né? Acho que o Luzio não entende muito, mas eu conto bem baixinho e ele acaba dormindo. Conto tudo bem como a Luzia contava. Cada conto do mesmo jeito. Bem filho da Luzia. Agora aqui a história de pai e mãe. A Catirina, ela questionava muito a questão da história. Ela achava que as histórias, o amigo dizia que as histórias eram iguais, mas ela dizia que não. Cada um, claro que as histórias não são iguais, cada um tem o seu cotidiano, tem a sua vivência, né? Então, o que é vivência? É o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Os acontecimentos podem ser semelhantes, mas não idênticos, né? As histórias não são idênticas, podem ser semelhantes. Dá uma revisada aqui. Que saudade da Cleide e do Zeferino, mais do que de Valdinei. Valdinei nasceu aqui perto, no mesmo ano que eu, ela dizendo. Quando ela era pequena, feita a piscina filhote, já brincava com o Valnei. Brincava e brigava, eles brincavam e brigavam. O Valnei era muito metido, quer dizer, ele queria saber, ele achava que sabia de tudo, só porque já tinha ido no clube com seu Tonho para ver a neve. Só porque sabia que as histórias de todo mundo que morava perto da gente eram bem parecidas, mas como eu disse, parecidas, não eram iguais. Foi ele um dos primeiros que ouviu a história da uva. Naquele dia a gente brigou feio. Depois que ele ouviu, disse assim: é bonita, mas gosto mesmo de suco de uva. Não ficamos muito tempo brigados, principalmente porque eu queria mesmo é que ele me explicasse aquela ideia de que tudo o que era pai e mãe tinha a mesma história. Você acha mesmo que a história do meu pai e da minha mãe é parecida com a dos outros pais e das outras mães? Ele dizia: sim, mas Valnei, o meu pai é só pai do Cleverton, da Luzia e do Dodô. E a minha mãe também. Quer dizer, não era pai dela, né? Então a história dos dois só pode ser igual a deles mesmos. A história do pai e da mãe da gente é uma só. Senão os meus pais eram pais de todo mundo. Da Cleide, do Claudinho e até seus pais. Vamos ver, seu pai nasceu aqui? Ele diz: não, nem o meu. E a sua mãe? Também não, nem a minha. Você e seus irmãos nasceram aqui? É, nós também, viu? A história é parecida, mas não é igual. Mas meu pai trabalha no botequim, o seu é motorista, a minha mãe lava a sua costura. E você não tem um sobrinho chamado Luzio? Eu disse que era parecida, não igual. Aquela conversa não me convenceu muito, não. Mas eu fingi que o Valnei tinha razão. Senão a gente brigava de novo. Mas que aquela falação não me convenceu, não. Mas não me convenceu mesmo, dizia ela. Principalmente porque o Valnei dizia que se a história dos pais da gente era parecida, era porque a história de todos os pais e de todas as mães também era parecida. Então como ficava a história dos pais do Luzio? Era só a história da Luzia. Ela era o pai e a mãe dele. Coisas do Valnei, ele é mesmo meio estranho. Nem consegui entender a minha história da uva. Vai querer entender a história de pais e mães? Aqui ela fala do Valnei. Agora é pouco tempo que eu converso com o Valnei. Vai ver, ele nem pensa mais na história de meu pai e de minha mãe. Aí outro dia ela diz que andou sondando o que ele pensava do assunto. Perguntou se ele ainda acreditava que todas as histórias dos pais e mães eram parecidas. E ele me saiu com um não. Já pensou, Catirina, se eu me caso com você, você nasceu aqui, eu também.
Seu pai e sua mãe não nasceram aqui. Se a gente for pai e mãe, nossa história vai ser diferente. A gente não vai ficar contando caso de uma terra que ficou longe. Casar comigo? O Valnei, credo! Só o Valnei mesmo com as suas ideias malucas. Agora ele dizia que pais e mães podiam ter história diferente, mas se o Cleverton casasse com a Cleide, não ia ser a mesma história que a minha e do Valnei. Para mim, as histórias não são parecidas e nem diferentes. Cada um é cada uma. E se as pessoas ficarem preocupadas em saber se são parecidas, deixam de ser histórias. Ideias do Valnei. Será que ele quer me namorar? Aí ela ficou pensando, será que o Valnei queria namorar ela? Catirina, piscina. É uma rima, né? Tudo isso que eu disse até agora foi para poder falar daquele dia. Aquele dia foi o mais especial de todos. Faz muito tempo. Ela estava no clube e era um dia meio de nublado, tinha muitas nuvens no céu. Ela recolheu todas as carteirinhas, depois as pessoas foram indo embora. E as carteirinhas também, só ficou ela, sem carteirinha, sem gente, sem criança, lá na piscina. Só eu e elas, a piscina filhote e a piscina mãe. Então ela diz, ela e as duas piscinas. Ela quis ter uma piscina um dia, tão linda e azul. 15 agora podia chegar na beira e mergulhar. Só que não teria graça se a piscina fosse só minha. Como cada história da Luzia não teria graça se ficasse só dentro dela. Até o Luzio, a história mais bonita da Luzia, não teria graça se ficasse só dentro da Luzia, né? Ela quis dizer sobre o nascimento do menino também, né? A piscina só poderia ser minha se fosse também do Valnei. Aí ela prova, a Catirina, que ela não era uma menina egoísta, né? Ela achava que só ia ser dela se fosse também dos amigos, do Valnei, da Luzia, do Luzio, da Cleide, do seu Tonho, que trabalhava nela. A piscina teria que ser também da Dona Amélia, para ela lavar todas as roupas que quisesse. Quer dizer, ela não está sendo egoísta, está sendo solidária, ela está pensando no próximo, nas pessoas com que ela convivia, né? Tinha que ser do pai e da mãe, para eles beberem toda a água que quase nunca viram na infância. Só assim a piscina poderia ser minha, para eu me ver inteira, mergulhada, cabeça e dedão do pé. Foi aí que ela viu que a piscina era ela, era a história dela, do Valnei, do seu Tonho, da Luzia, do pai e da mãe, da Romária, da uva e do navio foguete, e de todas as histórias que ela inventou. Então ela ensaiou um pulo bem grande e pulou bem no fundo da piscina. Agora ela tem 13 anos, mas amanhã ela diz, vou ter muito mais. Aqui ela dando mergulho, olha. Aqui é falando sobre a autora da história. Aí você pode ler na sua casa, ela fala onde ela nasceu, como ela é, o do que ela gosta. E aqui quem é Elma? Elma é a pessoa que fez os desenhos da história, é a ilustradora, tá? Ela diz assim no final, hoje ilustro livros infantis e sinto uma alegria de criança ao começar cada traço e colorir seus espaços. Então ela sente prazer em fazer os desenhos para cada história que ela trabalha. Nesse caso aqui a autora é Gláucia de Souza e a ilustradora é a Elma, da editora FTD. E aqui atrás você vê o que? A sinopse dessa historinha. Vou ler rapidinho, que eu já falei, já expliquei, né? Mas eu vou falar. Catirina fala de seus pais, seus irmãos, seus amigos, sobre a escola, o clube onde ela trabalha, recolhendo as carteirinhas das pessoas que vão à piscina. Catirina fala de seu dia a dia, quer dizer, do seu cotidiano, né? Das histórias inventadas pela sua irmã Luzia, das histórias que ela mesma inventa, também dos seus sonhos e desejos. Eu continuo pensando que a minha história é minha e que é do meu pai e da minha mãe é deles. Mas, se não for, não faz mal. A única coisa que eu queria, só para mim, era a piscina. Então ela amava a piscina e ela no final, ela realiza esse sonho, pensando nos outros também. Ela dá aquele mergulho na piscina, como mostra aqui, ó. Olha a carinha dela de feliz. E assim acaba a historinha
E aqui tem um encarte que vocês já receberam, espero que vocês façam com muita atenção, leiam com muita atenção, que vocês às vezes leem e não interpretam, né? Interpretem a pergunta para poder responder de acordo com o que eu já fiz esse resumo, já deu para entender. Aí diz assim, o nome da personagem principal da história é, não preciso nem falar. Na escola ela recebe vários apelidos dos colegas, lembra que ela falou que ela terminava com Ina, o nome dela, então ela recebia alguns apelidos, que nem sempre são legais, pode ser um tipo de bullying, né? Eles apelidavam ela de Fina, Gelatina, Margarina, Criolina e por aí. Só que eu lembro, apelido não é legal. Apelido, se for para o bem, tudo bem. Agora, apelido para aplicar bullying, para usar, ofender, magoar, deprimir as pessoas, os colegas, não é legal. Aí diz assim, qual é o apelido que a menina mais gosta, que ela queria ter, que rima com o nome dela? Todo mundo já sabe, né? O apelido que a menina mais gosta. Tá na cara, né? 3. Você tem apelido? Gosta dele ou não? Aqui você vai responder sim ou não. E por quê? Qual é o apelido que você tem? Se você gosta ou não. Aqui a questão 4. O pai da personagem principal decidiu deixar sua terra num dia quente. Ele disse, chega de suar a vida, chega de suar plantando. Para a filha, o pai sabia que planta não cresce de água de suor. Como você entendeu esse acontecimento e a opinião da menina? Né? Ele entende assim, mas ele tinha que preparar a terra, né? Para que a plantação pudesse germinar, que aí já entra em ciências, crescer saudável, né? 5. Catirina diz que entrou na escola e não para a escola. Qual a explicação que ela dá para justificar a sua afirmação? Por quê, gente? Porque ela visitou a escola inteira, né? Ela entrou no refeitório, foi para o recreio, foi para a sala da professora, mergulhou na escola, né? Ela visitou pátio, refeitório, biblioteca, tudo que ela podia visitar, ela visitou. Por isso ela diz isso. Que ela não entrou na escola, ela entrou para a escola. Questão 6. Valnei, amigo de Catirina, investiga o que é neve em festa de Natal para crianças de um clube. Para crianças de um clube, o que é? São floquinhos de algodão ou de isopor. Mas a verdadeira neve tem um significado. Aí agora no 7 é a sua vez de investigar o que é neve. Você pode pegar o seu dicionário, você pode pegar o Google lá e pesquisar, escrever abaixo o que quer dizer neve, a definição da palavra neve. Questão 8. Catirina escreveu a história da uva, que termina assim. A uva e o inverno são fantasmas. Em sua opinião, por que a menina comparou ambos a fantasmas? Por quê? O que ela fala da uva? Porque não fazia parte da vida dela, do dia a dia dela, né? Ela não comia uva, porque a mãe dizia ser muito cara, né? E também por causa das pessoas da comunidade dela. Número 9. O que a personagem Luzia sabia fazer muito bem? Ela gostava de quê? De contar histórias, escrever histórias, né? Eram várias histórias dentro da história contada por Catarina. Escreva abaixo de qual delas, aí é pessoal, é a sua opinião, que você mais gostou. Se foi da Dona Amélia, se foi da Luzia, se foi do seu Tonho. Aí você vai escrever a história que você mais gostou aqui, tá? E vai dizer por quê. Pede para justificar por quê. Se você gostou mais da Luzia, você vai escrever por quê. Se você gostou mais da Dona Amélia, do seu Tonho, você também vai escrever por quê. Onde Catirina começou a trabalhar? Claro, né? Ela trabalhava num lugar que ela tinha aquilo que ela mais gostava. Não vou falar o que é. Onde é, né? Porque ela precisou trabalhar. Porque a irmãzinha dela teve um filho, né, gente? Então, eles tentaram fazer com que a Luzia fosse trabalhar, mas não deu certo. Acabou trocando, né? Trocaram. A Catirina resolveu trabalhar para poder ajudar na criação do Luzio, que era um menino que não podia, a Luzia não podia mais trabalhar, que era a mãe do menino. Até porque ela era pai e mãe do menino, do Luzio.
Número 13, questão 13. Qual era a tarefa de Catirina em seu trabalho? Bom, todo dia ela chegava bem cedinho, ficava onde? Na borda da piscina, recolhendo o quê? Né? Aí você vai lembrar da historinha e vai escrever aí. Questão 14. Valnei achava que as histórias dos pais e das mães eram todas parecidas. A história de seus pais é parecida com a história dos pais de Valnei e de Catarina? A resposta aí é pessoal. Você vai botar o que você acha. Você acha que é parecida com a história do livrinho da história? Aí é contigo. 15. Em sua opinião, a história de cada pessoa é única ou é semelhante à de todo mundo? Né? Aí depende, gente. Há semelhanças entre algumas histórias, né? Mas há diferenças, porque cada uma tem a sua maneira de viver, a sua comunidade, o seu grupo social, né? Então, cada um são semelhantes, mas não são idênticas. Você vai botar com as suas palavras. Cada um tem uma maneira de viver diferente. Como termina a história de Catirina? Como termina? Ela realizando aquele sonho, né? Dando aquele mergulho maravilhoso. Catirina, 17. Catirina diz: a piscina sou eu, a minha história, do Valnei, do seu Tonho, da Luzia, do pai, da mãe, da Romária, da uva, do navio, foguete, de todas as histórias que ela inventou. Como você entendeu essa afirmação de Catirina? Ela dá vários significados. A coisa que ela mais gostava na vida, que era a piscina. Ela usa uma metáfora. Ela dá vários significados, né? Que a piscina sugeria para ela. 18. Como você acha que a história de Catirina continua? Bom, no texto te dá umas dicas. Catirina gostava muito de escrever. Você pode botar no seu caderno de português a questão 18, tá? Você vai escrever lá, livro paradidático, Catirina e a piscina. E vai escrever, vai fazer o seu parágrafo, vai botar o seu dedinho indicador, né, à esquerda da margem, como eu ensinei, e vai dar aquele espaço para começar a sua história e vai escrever. Catirina poderia ser uma escritora, né, uma poetisa, ou também casar com Valnei, poderia namorá-lo e futuramente casar com ele. Aí você vai criar, de acordo com o que você viu na história, um final feliz para Catirina. E assim eu termino. Espero que vocês tenham entendido, né? E façam com muito amor e carinho, concentração e atenção, porque aqui vai valer um ponto a ser adicionado na sua prova de português. Não esqueçam de fazer sempre com um adulto ao seu lado, para te orientar, para aumentar a sua concentração, tá bom? E aquilo, qualquer dúvida, assim que nós voltarmos, estaremos aqui para ajudar vocês, para fazer revisão, fixação e tudo que vocês precisarem, tá bom? E dizer também que a saudade é muito grande e que breve estaremos de volta.